Como resistir às tentações da pornografia e da masturbação? Guerreiro, essa aqui é a nossa live inaugural número 3 da Jornada Livre da Pornografia. Aqui é o Miguel e sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula inaugural, porque esta semana nós estamos com as inscrições abertas e você é muito bem-vindo para entrar no nosso exército, por isso nós estamos fazendo essas aulas inaugurais sobre temas muito especiais para recepcionar nossos novos alunos e para você que está tomando sua decisão ainda entender um pouquinho melhor como que funciona a jornada. Então, hoje nós vamos falar a respeito de resistir às tentações da pornografia e da masturbação. Se você tem interesse nesse tema, se você crê que isso pode ajudar você, então já chega deixando um coraçãozinho aqui no Instagram, aperta nesse coraçãozinho pro Instagram entender que isso aqui é um conteúdo bom para ele mandar para mais pessoas. Se você quiser convidar alguém também, você pode apertar em algum lugar aqui tem uma setinha, você aperta na setinha e daí você escolhe um amigo seu para convidar para participar da live junto com a gente. E você que tá vendo isso aqui na gravação, no YouTube ou no podcast, pode também compartilhar com as pessoas, tá certo? E pode deixar sua curtida aqui, vai ser muito bom para eu saber se esse conteúdo tá sendo relevante para você. Guerreiro, olha só, resistir às tentações da pornografia e da masturbação. Vamos, mais uma vez, sem enrolação, direto ao que interessa. Primeiro, por que a gente deve se preocupar em resistir às tentações? Por quê? Porque é difícil mesmo. Você que está chegando ao vivo comigo, ou você que está vendo o replay disso aqui, você sabe que é difícil resistir às tentações da pornografia e da masturbação. E por que é tão difícil? Por quê, Miguel? Por quê? Primeiro, a gente está o tempo todo sujeito a essas tentações. Nós estamos num momento mundial, num momento na sociedade em que as tentações são cada vez mais presentes para nós. Às vezes você olha para o lado, você vai ter tentação ao seu redor na rua, por exemplo. Você vai ver pessoas vestidas de uma determinada forma que são tentadoras para você. Às vezes você tá de bobeira em casa, o seu celular dá aquele alertinha de mensagem nova, você vai ver que mensagem é aquela, e aí você vai ver que de repente é uma mensagem que vai ser tentadora para você. Você tá nas redes sociais, navegando, você nem tá pesquisando nada que tenha a ver com porcaria não, mas você vai olhar ali e aparece para você uma tentação, uma imagem sensual, um vídeo de uma dancinha sensual. É tentação ao nosso redor o tempo todo. E se não bastasse as tentações estarem ao nosso redor, muitas vezes elas também estão do lado de dentro. Elas estão na nossa mente. Por quê? Porque você se lembra daquilo que você já viu. Às vezes você vai até sonhar com esse tipo de conteúdo, com esse tipo de pecado. As tentações estão ao nosso redor o tempo todo e por isso é muito difícil. É muito difícil. Existe uma mente impura, existe um corpo impuro que está empurrando a gente para o pecado. E por mais que, como o Leandro comente ali, a gente se esforce, de repente a gente faz todo o nosso esforço para poder resistir, ainda assim as tentações muitas vezes estão ao nosso redor o tempo todo porque a nossa carne está nos empurrando. O que a gente faz? A Bíblia fala sobre isso. Paulo fala lá em Romanos, inclusive na passagem onde ele fala que o mal que eu não quero fazer é o que eu faço. Ele fala assim, quem me livrará desse corpo que está me empurrando para a morte? Guerreiro, o ambiente que a gente está é tentador, o mundo que a gente está é tentador, a nossa mente é impura e nos empurra para todo tipo de pecado, o nosso corpo está desejando pecar o tempo todo. Como é que a gente resiste? Como é que a gente resiste? E aí nessa situação, nós temos basicamente duas opções. Basicamente você que está chegando aqui comigo e que está enfrentando essas tentações que estão ao nosso redor o tempo todo, você tem duas opções. A primeira opção que você tem, infelizmente, é a opção que muitas pessoas têm tomado, que é desistir. E às vezes você desiste até meio sem saber que desistiu. O que eu quero dizer com isso? Tem muitas pessoas que acham que ainda estão lutando, que ainda estão dando o seu melhor, só que na verdade elas já desistiram. Sabe por quê? Porque elas continuam com os mesmos hábitos que elas tinham, com as mesmas práticas, o mesmo ritual que ela vive, que leva ela para as quedas, ela continua praticando aquilo. A vida dela continua igual. E aí que está a questão que eu deixo para você. Você que acha que de repente está na luta ainda, mas não está vendo resultado nenhum, não está vendo melhora nenhuma. De repente os anos estão passando e você continua preso a esse vício. Cara, pensa nisso.
Se o resultado não está mudando, veja se não são as suas práticas que continuam sempre as mesmas. Você acha que vai conseguir vencer a pornografia e a masturbação tentando sempre do mesmo jeito? Simplesmente tomando uma decisão a cada queda? Muita gente faz isso. Você tem uma queda no pecado e aí você toma uma decisão. Agora acabou. Agora chega. Eu fiz isso durante muito tempo, muitos anos. Essa foi a minha metodologia, a minha estratégia. A única estratégia que eu tinha para poder lutar contra a pornografia e a masturbação. O que eu fazia? Eu tentava. Eu me esforçava. Eu fazia promessa para Deus. Eu dizia que ia ficar uma semana. Que ia ficar 5 dias sem cair. E aí me esforçava. Tentava, dava o meu melhor. Mas nada mudava. Continuava preso. Por quê? Porque os meus rituais eram os mesmos. Os meus hábitos eram os mesmos. Eu estava sempre caindo nas mesmas situações, nos mesmos contextos. E é aí que está o problema. A gente acha que a gente está na luta. Mas se a gente não está mudando nada, isso é um sinal de que a gente está prestes a desistir. E esse aqui é um grande perigo. E por isso é um grande alerta para você que está vendo isso aqui. Cara, se você continua tentando sempre do mesmo jeito, achando que algum dia, por alguma razão, de um milagre, você vai, com as mesmas atitudes, chegar num resultado diferente, cara, infelizmente, isso não vai acontecer. Tem uma frase, inclusive, que atribui-se ao Albert Einstein, que ele diz que isso é loucura. Que você tentar chegar a resultados diferentes, tendo as mesmas atitudes, isso é loucura. Imagina que você queira fazer um milkshake aí na sua casa. Daí você pega os ingredientes, você vê que você não tem todos os ingredientes necessários. Daí você vai, tenta fazer, dá tudo errado. Aí ao invés de, depois dessa tentativa, dessa experiência, você vê que, poxa, não, eu preciso me preparar melhor, eu preciso pegar os ingredientes adequados. Aí ao invés de ir atrás dos ingredientes adequados, você vai e tenta de novo, no outro dia, do mesmo jeito. E aí o que vai acontecer? Não vai funcionar. Não vai ter o milkshake para aliviar esse calorão. Não vai ter. Por quê? Porque você tentou do mesmo jeito. Você tentou do mesmo jeito. E é óbvio que não vai dar certo. Guerreiro, tem muita gente que tá lutando como se já tivesse desistido. Por quê? Tá desistindo de mudar. Tá desistindo de fazer algo diferente. Tá achando que vai conseguir simplesmente na força do ódio. Simplesmente porque tomou uma decisão. Simplesmente porque caiu mais uma vez e falou, não, agora vai. Guerreiro, há quantos anos você tá falando isso? Há quantos anos? A gente precisa de um chacoalhão assim de vez em quando, pra gente poder acordar, pra gente poder abrir o olho e falar, meu Deus, eu preciso tomar rumo. Por quê? Porque os anos vão passando e vai passando as oportunidades na sua vida. De repente você vê que você não tá chegando no seu potencial que você tinha nos seus estudos, potencial que você tinha no seu trabalho. Você passa os anos e tá estagnado, tá aprisionado por causa da pornografia, por causa da masturbação, tá perdendo tempo, tá perdendo mente com aquilo, tá perdendo foco, tá perdendo produtividade. E isso a gente tá falando de uma área da vida que é muito importante. Mas se a gente for olhar para as outras áreas da vida que são ainda mais importantes, a gente vai ver que a situação é a mesma. Nos relacionamentos, quantas pessoas, o tempo tá passando, os anos passam, e você continua com as mesmas práticas. Continua sendo infiel à pessoa que você ama, com o conteúdo pornográfico, com a masturbação. Continua desonrando os seus familiares, se escondendo para a prática do pecado. E cada vez mais os seus relacionamentos vão ficando superficiais. Há quanto tempo você está nessa, tentando do mesmo jeito, e não muda, e não sai daí? E a gente vai olhar para a relação mais importante que a gente tem, que é a relação com o nosso Deus. E aí de repente você vai ver que os anos estão passando, e aquele sentimento inicial que você tinha, aquela comunhão com Deus, aquela intimidade que você tinha com Deus, ela vai se perdendo, vai se enfraquecendo ao longo do tempo. E de repente, quando você menos espera, você já não está mais abrindo a sua Bíblia, já não está mais orando, às vezes desmotivado para estar na casa de Deus, às vezes um chamado que você tinha, você vê que está indo embora. Por quê? Porque você continua tentando do mesmo jeito. Você não muda a sua atitude. E isso é loucura. É loucura você achar que vai dar certo
tentando sempre do mesmo jeito. Guerreiro, presta atenção. Não é tentando sempre do mesmo jeito que você vai chegar num resultado diferente. Por isso aqui, eu quero passar para você 3 atitudes para você mudar. Para você mudar as suas ações. Para você parar de tentar só com essa metodologia do agora deu, do agora acabou, do agora vai. Sabe? 3 atitudes para você realmente se engajar nessa luta com uma base, com um embasamento que está embasado na ciência, que está embasado na Bíblia. 3 atitudes. Se você está gostando desse conteúdo e quer saber que atitudes são essas, deixa um coraçãozinho aqui embaixo para eu saber. Deixa uma curtida aqui embaixo nesse vídeo. Guerreiro, primeira atitude para você que quer resistir. Por quê? Porque se as tentações são difíceis, se o mundo é difícil, se a carne nos empurra, se o olho nos empurra, o que você vai fazer? Você vai desistir? Não. Você está aqui para poder vencer esse inimigo. Então a gente não vai desistir, a gente vai resistir. Então, primeira atitude para você resistir às tentações da pornografia e da masturbação. Primeira atitude é conhecer o seu inimigo. Conheça o seu inimigo. Olha só, presta bem atenção. Você tá entrando numa guerra. A luta contra a pornografia e masturbação não é simplesmente uma luta de apertar num botão e acabou, e tá resolvido. Não. A luta contra a pornografia e masturbação é uma guerra, é uma batalha real. Ou seja, você tem um inimigo que ele tem um poder de ferir muito na sua vida. De ferir a sua relação com Deus, com as pessoas que você ama, a sua produtividade. E esse inimigo já está ferindo você. Então, basicamente, você tem vivido como um soldado que está no meio do campo de batalha, que está sendo atingido pelo inimigo e não está dando conta. Não está conseguindo. Então, qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Você precisa conhecer esse inimigo. Por quê? Porque se você não conhece o inimigo, você não sabe o que você precisa fazer para vencê-lo. A gente precisa conhecer esse inimigo para daí a gente abrir os olhos e entender, caramba, agora eu sei qual que é a estratégia que eu tenho para vencer esse inimigo. Ou seja, você precisa esquadrinhar, entender. Quando um exército vai para uma batalha, ele tem que estudar o máximo possível sobre o inimigo, sobre quais são as estratégias que esse inimigo tem para me atacar, sobre qual que é o poder de fogo daquele inimigo, o que ele pode me causar, e também quais são os pontos fracos dele, para eu poder me aproveitar daquilo, me proteger melhor, resistir melhor aos seus ataques. Assim é na batalha contra a pornografia e masturbação. Você precisa conhecer esse inimigo. E quando eu digo conhecer esse inimigo, é você entender de que maneiras que a pornografia e a masturbação aprisionam você. Quais são os mecanismos? Por quê? Porque tem muita gente que acha que as quedas acontecem do nada. Tem muita gente que vem falar pra mim, Miguel, eu não consigo, eu não vejo do nada, eu tô lá e tô caindo na pornografia e na masturbação do nada. Guerreiro, nunca é do nada. Existem mecanismos por meio dos quais a pornografia e a masturbação se tornam vícios na nossa vida. Por meio dos quais elas aprisionam o nosso olhar, aprisionam a nossa mente, aprisionam as nossas mãos, as nossas atitudes. Você se torna, com o tempo, alguém condicionado a buscar pornografia e masturbação. Por quê? São os mecanismos do vício. Agora, como é que você vai resistir às tentações se você nem conhece que mecanismos são esses? Se você nem sabe quais são as artimanhas desse inimigo para poder pegar você, para poder fisgar você, para poder prender você mais uma vez na sua cela. Nós precisamos conhecer quais são as estratégias desse inimigo. Essa é a primeira atitude. Miguel, eu quero resistir às tentações da pornografia e da masturbação. Então tem que mudar as suas atitudes. A primeira é você buscar conhecer cada vez mais o seu inimigo. O que você pode fazer para poder conhecer esse inimigo cada vez melhor? Guerreiro, existe uma base científica muito grande, disponível para você em artigos na internet. Você pode pesquisar a respeito disso, sobre os problemas da pornografia e da masturbação, sobre as maneiras como essas práticas viciam a nós, sobre quais são as estratégias que nós podemos adotar para poder reverter esse tipo de vício. Existem livros a respeito do tema, muitos livros, muita literatura, porque mais recentemente, nas últimas décadas, muito foi sendo descoberto a respeito disso. A ciência foi entendendo que, cara, existe realmente
uma base para a gente reverter esse vício. Muitas experiências foram feitas. O cérebro das pessoas que consomem pornografia foi sendo mapeado. E a partir do momento em que você compara o cérebro de uma pessoa quando ela vê pornografia com a pessoa que não vê pornografia, você vai ver, cara, existe uma diferença. Então é palpável, é algo que a gente pode dominar. Se a gente tiver as atitudes corretas, a gente pode reverter esse vício. E isso, aonde que você descobre? Com a ciência. Quando a gente conhece esse nosso inimigo. Guerreiro, se você continuar aí achando que vai dar a sorte de um dia tropeçar e cair no barril da santidade, sinto muito, guerreiro. Não é assim que funciona. Esse vício aprisiona o nosso cérebro, aprisiona o nosso corpo, aprisiona o nosso olhar, as nossas atitudes. Nós precisamos conhecer esse inimigo para poder vencê-lo. Segunda atitude que você precisa ter para mudar. Neutralizar os seus gatilhos. Guerreiro, anota isso aqui. Neutralizar os seus gatilhos. Miguel, o que é isso? Neutralizar gatilhos. Presta bem atenção. Quando você cai na pornografia e na masturbação, mais uma vez, nunca é do nada. Nunca é por acaso. Nunca é, eu tava de bobeira e caí na pornografia e na masturbação. Você pensa que é. Você tem a sensação de que é assim. Só que não. Sempre existem razões por trás desse pecado. Sempre existem fatores na nossa vida que estão fazendo o quê? Estão empurrando a gente pro abismo da pornografia e da masturbação. Como é que você quer vencer essa guerra se você nem sabe que fatores são esses? Você tem que começar a olhar para sua vida, começar a identificar, cara, quais são as situações que me geram quedas? Será que é no momento em que eu tô sozinho, geralmente? Então talvez o fato de eu estar sozinho possa estar colaborando para as minhas quedas. Aí você vai ver, mas além de eu estar sozinho, é um momento assim que geralmente eu tô meio sem propósito nenhum. Porque quando eu tô com propósito, eu tô concentrado no trabalho, nos estudos, fazendo alguma atividade, eu não tenho uma queda. Mas quando eu tô sem propósito, meio no tédio, meio no ócio, aí eu acabo caindo. Olha aí, mais um gatilho, mais um fatorzinho que tá colaborando para gerar todo um contexto que empurra você pro abismo. Como é que você quer vencer esse inimigo se você não faz nem ideia de quais são os seus gatilhos? Como é que você quer vencer esse inimigo se você não sabe como que você faz para neutralizar esses gatilhos, para reduzir o poder de força deles? Guerreiro, atitudes diferentes para chegar em resultados diferentes. Então, segunda atitude, neutralizar os seus gatilhos. Você precisa aprender a identificar. E aqui, eu vou passar para você como que você faz para identificar os seus gatilhos. Você precisa fazer uma observação. Pode ser uma observação momentânea em que você para simplesmente e fala, peraí, eu acho que é esse gatilho aqui, eu acho que é esse outro, você vai tentando se recordar. Mas, muito mais poderosa do que essa observação momentânea, é você fazer uma observação contínua ao longo dos dias. Então, o que você vai fazer? Você vai separar um caderninho seu, vai separar uma agenda velha e vai começar a anotar dias. E aqui eu quero fazer uma distinção muito importante, tá? Não é simplesmente para você anotar, hoje eu consegui ficar sem. Hoje eu caí. Não é para anotar quantos dias você tá sem as práticas, não. É para você fazer uma anotação qualitativa. Ou seja, você vai anotar o que aconteceu. Você vai anotar o porquê que você caiu ou o porquê que você resistiu. Você vai começar a observar a si mesmo continuamente ao longo dos dias. E assim, a partir dessa observação, você vai começar a verificar, peraí, tá se repetindo aqui, ó. Geralmente eu caio quando eu estou no fim do dia. No fim do dia, cansado. Essa aqui é uma situação muito clássica para eu cair. Ou não, para outros na hora que eu vou dormir. Cara, na hora que eu vou dormir, puxa, eu pego o celular na mão ali e aí já foi. Eu tô na cama, já é um problema. Você vai começar a identificar quais são as situações que estão se repetindo. E assim, você vai identificar os padrões de comportamento que estão acontecendo na sua própria vida. Guerreiro, isso aqui é identificar os seus gatilhos. É identificar quais são esses fatores que estão empurrando você para o abismo. Olha que maravilhoso. Imagina que você consegue identificar esses gatilhos, aí você pode atuar no problema na raiz.
Você pode cortar esses problemas pela raiz, lidar com eles de uma forma adequada, para que cada vez menos você esteja sendo forçado para esse abismo. Isso aqui é maravilhoso. Identificar e neutralizar os seus gatilhos. Então, em primeiro lugar, vamos tomar atitudes diferentes para resolver esse problema? Primeiro, conhecer o seu inimigo. Segundo, neutralizar os seus gatilhos. Tá fazendo sentido para você? Então deixa um coraçãozinho aqui, deixa uma curtida. Se quiser, comenta aí dizendo se tá fazendo sentido ou não. E agora nós vamos para o terceiro e último fator, aqui a terceira e última atitude de hoje. Porque são várias atitudes que você pode colocar em prática na sua vida. Inclusive lá dentro da jornada eu falo para você a respeito de 6 grandes atitudes que nós desenvolvemos no passo a passo. Mas aqui eu vou passar para você a terceira. A terceira atitude essencial para você poder parar de ficar tentando sempre do mesmo jeito, para você mudar a sua postura diante do pecado, das tentações da pornografia e da masturbação, é mudar de ambiente. Mudar de ambiente. Primeiro, conheça o seu inimigo. Segundo, neutralize os seus gatilhos. Terceiro, mude de ambiente. Como é que você quer resistir às tentações da pornografia e da masturbação se você continua nos mesmos grupinhos de WhatsApp onde se compartilha esse tipo de coisa? Como é que você quer? Não tem como. As tentações estão ali muito perto de você. Como é que você quer resistir se você continua preso aos mesmos perfis aqui no Instagram, no TikTok, nas redes sociais, onde você está vendo sempre os mesmos tipos de conteúdinho sensual tentando você? Como é que você quer resistir se o seu ambiente é sempre o mesmo? Seu ambiente online ou mesmo o seu ambiente físico? Seu ambiente físico, muitas pessoas estão caindo nas tentações porque estão sempre trancadas no banheiro. Se trancando no banheiro com o celularzinho na mão. Que ambiente que você está criando para a sua própria vida? Muitas pessoas estão caindo porque estão passando pelos mesmos lugares, na rua, vendo pessoas que são tentadoras. Guerreiro, ambiente faz toda a diferença. E aqui eu quero dizer para você qual que é o ambiente mais perigoso para levar você para as quedas. E o ambiente mais perigoso para levar você para as quedas não é os grupos de WhatsApp, não é as redes sociais, não é as pessoas na rua que são tentadoras e nem é o seu banheiro. O ambiente mais perigoso para levar você para as quedas da pornografia e da masturbação não é nenhum desses. Quer saber qual que é? O ambiente mais perigoso são as pessoas que estão ao seu redor. As pessoas que estão ao seu redor. O que eu quero dizer com isso? Se você está cercado de pessoas que não estão interessadas em viver a santidade, que não estão interessadas em viver livres da pornografia e da masturbação, infelizmente, a maioria das pessoas, nós somos seres sociais, nós somos moldados pelo meio em que a gente vive. E esse ambiente das pessoas ao nosso redor, ele é capaz de gerar uma influência muito grande na nossa vida. Basta você pensar em quando você era adolescente, por exemplo, e você tinha uma rodinha de amigos. Você quer o quê? Você quer ser aceito por aqueles amigos. E aí, de repente, você vai ter atitudes que você vê que não combinam tanto com você. Por quê? Porque, de repente, depois, pensando melhor, você pensa que, poxa, eu não devia ter rido daquele coleguinha que se machucou, ter tirado sarro, ter feito bullying, né? A gente vai pensar, poxa, sacanagem o que a gente fez ali, né? Só que eu tava no grupo ali, tava todo mundo, e daí daqui a pouco se eu não faço nada, se eu vou lá defender ele, daqui a pouco vão me chamar do chatão e tal. Cara, a gente continua agindo do mesmo jeito. Se você está num ambiente onde as pessoas não estão falando a respeito de santidade, de como viver em pureza, de como viver a vontade de Deus, de maneira intencional, isso é um risco para você. E para ficar bem claro, aqui eu estou falando até mesmo para as pessoas que estão participando de uma igreja saudável, de uma igreja boa, até mesmo as pessoas que estão participando de um grupo de amigos que é legal. Até mesmo nessa situação, se a gente não está num grupo onde isso está sendo abordado com intencionalidade, a gente vai continuar deixando tudo para baixo do tapete. Por quê? Pode ser que na sua igreja local, no seu grupo de amigos, não necessariamente tenham pessoas que vão ser, sabe, tentadoras, que vão trazer tentações para você.
no celular, nas conversas, apesar de que muitas vezes isso acontece. Aí é pior ainda. Mas existe um perigo muito grande de a gente deixar tudo debaixo do tapete. E a gente está vivendo relações superficiais. E a gente está cumprimentando os nossos irmãos na fé e ninguém fala a respeito desse tipo de problema. Ninguém fala a respeito disso. E de repente você tem irmãos que estão sofrendo com a mesma coisa que você. Ninguém fala a respeito disso. Ninguém busca ajuda. E tá todo mundo se ferrando por causa da pornografia e da masturbação. A vida com Deus tá muito desgastada, tá muito pior do que poderia ser. A vida com as pessoas que ama tá um lixo. A produtividade tá no buraco. Por quê? Porque você não tá num ambiente adequado para sua recuperação. Então, guerreiro, para você poder vencer, resistir às tentações da pornografia e da masturbação, você precisa estar num ambiente adequado. Você precisa estar reunido com pessoas que têm esse mesmo interesse. E por isso eu quero já dar os parabéns para você por você estar aqui assistindo esse conteúdo. Você já está aqui dando um primeiro passo, se aproximando de pessoas que têm esse mesmo interesse que você. Guerreiro, você não está sozinho, você não é um alienígena. Meu, será que eu sou a única pessoa que quer me livrar da pornografia e da masturbação? Não, não, não. Guerreiro, nós somos um exército, nós somos um exército. Aqui nas redes sociais são dezenas de milhares de pessoas que estão reunidas com esse mesmo propósito. Você não está sozinho. Guerreiro, não precisa continuar sofrendo sozinho, você pode buscar um ambiente intencional para poder reverter esse problema. Então aqui nós vimos as 3 atitudes que você precisa ter para resistir às tentações. Primeiro, conhecer o seu inimigo. Segundo, neutralizar os seus gatilhos. E terceiro, achar um ambiente adequado para a sua recuperação. E agora eu quero fazer um convite para você. Você que está assistindo isso aqui no replay ou ao vivo, guerreiro, se você já entendeu que não dá mais para ficar perdendo a sua vida com a pornografia e com a masturbação, se você já entendeu que as mesmas atitudes não vão levar você para o resultado diferente, o resultado que você quer, você já entendeu que não adianta sair dessa live aqui e ficar tentando só pela própria força, só falando, é muito difícil, eu não vou conseguir. Isso não adianta, isso não vai resolver o seu problema. Você precisa tomar atitudes diferentes. Então eu quero convidar você, para você hoje, nesse momento, tomar uma atitude que pode mudar não só seus próximos meses, próximos anos, mas a sua vida inteira. Para mudar, inclusive, as suas próximas gerações. Porque imagina a diferença que vai fazer para a vida da sua família, dos seus filhos no futuro, você ser alguém que se libertou da pornografia e da masturbação. E não alguém que viveu preso àquilo. Olha a diferença que isso vai fazer para a sua vida com Deus, para as pessoas que você ama e para as próximas gerações, para o legado que você vai deixar. Hoje é o dia de você tomar uma atitude para mudar essa situação. E a atitude que você pode tomar hoje é você participar com a gente da Jornada Livre da Pornografia. Por quê? Porque na jornada você vai ter todas as ferramentas que você precisa, todo o acompanhamento que você precisa e todo o conhecimento que você precisa para poder vencer esse vício, para poder sair dessas práticas definitivamente. E fazer isso em 6 semanas. Você consegue percorrer a jornada inteira em 6 semanas. Dentro da jornada, a gente vai fazer exatamente as 3 atitudes que a gente viu aqui hoje. Você vai conhecer o seu inimigo. O nosso módulo 1 da jornada é todo dedicado a esquadrinhar o inimigo, a olhar ele, fazer um raio-x da pornografia e da masturbação e entender. Cara, agora eu entendi. Agora eu consigo, de forma consciente, dizer não para as tentações e escolher o caminho da liberdade. Essa é a primeira fase que a gente cumpre na jornada livre da pornografia. Segundo, nós vamos neutralizar os nossos gatilhos. Nós vamos fazer isso na prática. Eu vou ensinar você o passo a passo de como que você identifica os seus gatilhos. Para você não ficar usando estratégiazinha que funcionou para os outros. De repente para uma pessoa ajudou tomar banho gelado. Mas e para você? Será que essa é a estratégia que ajuda você? Será que o seu gatilho tem a ver com isso? Você não sabe. Dentro da jornada a gente vai no detalhe para você aprender exatamente como identificar os seus gatilhos, como neutralizar, ou seja, como usar as estratégias corretas para que esses gatilhos não mais empurrem você para as quedas. E também você vai aprender na prática com os gatilhos mais populares, ou seja, que praticamente todas as pessoas têm esses gatilhos. Eu mostro na prática como que você neutraliza eles. Então você não vai ficar tentando por conta própria, você vai ver eu mostrando exatamente como que você faz isso. Para quê? Para resistir às tentações, para se fortalecer contra as quedas. E terceiro,
o ambiente adequado, guerreiro. Dentro da jornada, você vai ser acompanhado por mim. Eu vou estar com você ali, passo a passo, orientando você. Quem entrar com a gente por primeiro, aqui nessa turma, vai poder inclusive participar de um grupo no WhatsApp comigo. Isso não é para todos os alunos, isso é para quem entra primeiro, para os mais comprometidos. Você entra num grupo que vai ter eu e somente os primeiros inscritos nessa turma. Para quê? Para que você receba incentivo diariamente. Eu vou mandar para você todos os dias um áudiozinho explicando, ó, hoje você vai estudar essa aula aqui da jornada. Hoje você vai fazer essa tarefa aqui, essa missão. Guerreiro, você não vai ficar perdido. Você não vai entrar num curso e ficar, meu Deus, o que eu faço? Não, eu vou explicar para você no passo a passo o que você precisa fazer. E ali nesse grupo a gente vai poder trocar, sabe, experiências, você vai poder compartilhar como é que está sendo a sua caminhada. Imagina você tá num ambiente adequado para isso, que tem pessoas que estão com o mesmo interesse que você. Não só eu, mas outros guerreiros que estão ali, com esse interesse de viver a santidade, de resistir à pornografia e masturbação, viver a vontade de Deus. Você tem essa oportunidade de estar dentro desse grupo, de ser acompanhado, de estar no ambiente certo para sua recuperação. Guerreiro, você pode participar com a gente da jornada agora, tomar essa atitude para mudar a sua caminhada. Vai aqui no Instagram, no link na bio, o link no perfil, sabe? O nosso perfilzinho aqui, o @malqueeunoquero. Entra no nosso perfil e procura aquele link na bio ali. Vai naquele link, você vai ter as informações completas sobre a jornada e vai poder fazer a sua inscrição. Inclusive, ainda nessa semana a gente está com as vagas abertas com um desconto muito especial. Então, se eu fosse você, eu ia lá para resolver esse problema com a melhor condição possível. E você que está com a gente no YouTube ou no Spotify, o link está aqui na descrição desse conteúdo. Vai aqui embaixo, tem o link para você conhecer a jornada, garantir a sua vaga nessa turma, mudar a sua história e das pessoas que você ama e o seu legado. Guerreiro, você quer resistir às tentações da pornografia e da masturbação? Você quer colocar isso em prática? Venha para o melhor ambiente, onde você vai ter a melhor ajuda para poder se recuperar, para poder vencer esse vício, para poder viver a liberdade para a qual você foi chamado. Eu estou esperando você ali dentro da jornada. Eu vejo você lá, na aula 1. Guerreiros, grande abraço e nos vemos na próxima aula inaugural da Jornada Livre da Pornografia. Quem sabe enquanto você do lado de dentro. Abraço e até lá!